Então agora, esses vídeos, série de vídeos, a gente vai fazer a respeito de saúde coletiva. Saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, geralmente é o ponto fraco da maioria das pessoas. Quem estuda para concurso sempre acaba direcionando bastante para a saúde coletiva, porque saúde coletiva, nesse processo seletivo, serão 15 questões. Eu considero as questões mais complexas, mais extensas e que requerem um estudo mais direcionado. Mas a gente vai ver durante essa série de vídeos para estudar Sistema Único de Saúde que tem umas matérias que caem mais e outras menos. Por exemplo, Lei 8080 cai demais. Você vai ter que estudar de qualquer forma a Lei 8080 porque é das questões dessa banca Consesp a que é mais pedida. Constituição de 1988, a gente vai começar com esse tema e você vai ver também que tem algumas questões, né? Essas questões são importantes, não são questões tão difíceis, mas são questões exatamente o que está descrito na lei da 196-200. Lembrando que na Constituição de 88, a nossa lei magna, né? As leis que se referem à saúde vai do 196 ao 200. Então são 5 artigos. Esses 5 artigos você vai ter que lembrar, ler, reler muitas vezes. Dentro desses 5 artigos, apenas o 197 que não foi pedido, mas mesmo assim você deve estudar esse artigo 197 porque é uma possível questão, porque dentro desses 5 artigos, o que mais foi pedido foi o 199, a gente vai ver, ok? Então vamos lá. O artigo 196, lembrando, é aquele artigo, a saúde é um direito de todos. E como eu falei já para você, a Consesp ela costuma pedir exatamente o que está descrito na lei, literalmente. Então vamos ler um por um esses artigos para você poder lembrar o que a gente está falando nesses vídeos e fixar. Artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário. As ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Esse finalzinho é importante porque foi alvo de uma questão, né, para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a saúde como um todo, não só a recuperação e proteção, mas também prevenção, né, que seria a promoção de saúde. Artigo 197, que eu falei para você, não tem nenhuma questão nessas séries de questões que você já teve contato, são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Esse não tem nenhuma questão, mas fixa, lê várias vezes, leia e releia, porque assim a gente vai tomando intimidade com esses artigos. A gente não costuma ver, mas para quem vai prestar o processo da SPDM, você vai ver que tem muitas questões abordando exatamente a lei. Artigo 198, esse é um artigo que sofreu acréscimo com emendas constitucionais, principalmente a emenda de 2000, referente à parte de financiamento. Vamos ler esse artigo 98. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, que é uma diretriz do Sistema Único de Saúde, é um fator muito importante que você deve saber, a gente vai abordar, né? E constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. O que quer dizer direção única em cada esfera de governo? No governo federal, a direção se dá pelo Ministério da Saúde. No governo estadual, essa direção se dá pela Secretaria Estadual da Saúde e no municipal, por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. É prioridade, não é somente atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, que é o atendimento que a gente faz para o paciente. 3. Participação da comunidade. Esse é uma diretriz muito importante, um princípio organizativo também. A gente pode falar dos princípios filosóficos ou princípios somente, ou princípios doutrinários, que são 3.
universalidade, equidade e integralidade, e as diretrizes ou princípios organizativos, que são a regionalização e hierarquização, participação da comunidade e descentralização. Então, são quatro diretrizes e 3 princípios que você deve saber porque são muito cobrados. Na CONSESP não são tão cobrados, mas se você vai estudar para Sistema Único de Saúde, é importante você saber essa parte filosófica que é a base do Sistema Único de Saúde. Então, esse parágrafo 1 fala do Sistema Único será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, isso quer dizer que os recursos vêm das 3 partes. A gente fala o financiamento do SUS é tripartite, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Parágrafo único, né, foi acrescentado segundo a Emenda Constitucional número 29, de 2000. O segundo, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre no caso, a União na forma definida nos termos da lei complementar, segundo a emenda constitucional, a União deve gastar o que gastou no ano anterior, mais a variação do PIB, Produto Interno Bruto. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 155, dos recursos que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que transferidas aos respectivos municípios. Então, no caso, os estados devem gastar 12% do seu orçamento total, aqui não está descrito, mas segundo essa emenda constitucional, ele deve gastar do total do seu orçamento esses 12%, e os municípios, por sua vez, e o Distrito Federal, 15%. Então, isso é fruto da emenda constitucional que veio no ano de 2000. Terceiro parágrafo, lei complementar, que será reavaliado pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá os percentuais que se trata, o segundo parágrafo. 2, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados e Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades sociais. 3, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual e distrital e municipal. E 4, as normas de cálculo de montante a ser aplicado pela União, segundo a emenda constitucional número 29. Ainda tem essa questão da parte de agentes comunitários, né? Os gestores do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde, que são profissionais que trabalham no ESF, na Estratégia da Saúde da Família. Não existiam na década de 80 e 90, na verdade iniciou-se esse programa de primeiro agentes comunitários de saúde e depois o PSF, que transformou-se em ESF. E esse parágrafo 4º caiu numa questão, então é importante você saber, como eu falei, exatamente como está descrito. Parágrafo 5º, Lei Federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades desses agentes comunitários e agentes de combate de endemia, só reforçando que os agentes comunitários, eles são profissionais dessa área e devem ser moradores da região onde ele presta o serviço. Para criar o quê? Para criar o vínculo entre a equipe de saúde e a população local. E o 6º, além das hipóteses previstas no primeiro parágrafo do artigo 41 e no 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerce funções equivalentes às de agente comunitário e de agente de combate de endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, né? Como eu falei, ele deve ser morador da região onde ele faz parte da equipe da Estratégia da Saúde da Família, justamente para criar esse vínculo que é tão importante, uma base tão importante na Estratégia da Saúde da Família. Artigo 199, esse é o que mais cai, a gente observou nas questões de Constituição Federal. A assistência à saúde é livre, é iniciativa privada, então a iniciativa privada pode sim participar do SUS,
De que forma? De forma complementar. Isso cai bastante nas questões da CONSESP. Então é importante que você lembre, eu até assinalei em vermelho aqui justamente para você lembrar e decorar essa questão de forma complementar. Segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências a entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Preferência, não é obrigatório. Também tem vários parágrafos, né? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. E quarto, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta de processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado a todo tipo de comercialização. E o artigo 200, tem uma questão desse artigo 200, é importante você saber porque cai exatamente como ele está descrito, né? Ao Sistema Único de Saúde, o SUS, compete o quê? Além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Geralmente quem faz isso é a vigilância sanitária. 2. Executar as ações de vigilância sanitária, assim como eu acabei de falar, e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador. A gente vai ver na Lei 8080 que cai bastante os artigos referentes à vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar da formulação de política e execução das ações de saneamento básico. Não parece ser algo da área de saúde, mas saneamento básico é muito importante para a saúde, principalmente para a prevenção de doenças infecto-contagiosas. 5. Incrementar a sua área de atuação em desenvolvimento científico e tecnológico. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, outro papel da vigilância sanitária, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas, águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E 8. Colaborar na produção do meio ambiente compreendido no e do trabalho. Então isso é muito importante. Lembrando, 5 artigos, 196 ao 200, 197 é o que não foi pedido ainda pela CONSESP, mas pode ser fruto de uma questão. Dentro desses artigos, o que mais caiu foi o artigo 199.